Bom dia, alunos, bom dia, professores, bom dia, pais, toda a comunidade está de 8. Sejam bem-vindos a mais um dia, ao dia do encerramento da nossa Semana da Consciência Negra 2020. Hoje, para dar continuidade aos trabalhos, eu vou receber dois dos nossos professores, o professor Guilherme, nosso professor de Geografia, já está com a gente há alguns anos, professor muito bem quisto por toda a nossa comunidade, e também receber a professora Tainara, o primeiro ano da professora Tainara na nossa escola, um ano muito proveitoso, no qual tenho certeza que os alunos vão tirar um bom proveito de suas aulas. E também receberei a presença de alguns alunos para apresentar seus trabalhos desenvolvidos nas últimas semanas para essa apresentação, tá ok? Mas antes de nós darmos continuidade, eu peço licença para dar um aviso, não diretamente relacionado à Semana da Consciência Negra, mas relacionado à nossa escola. O 7 de julho está entre os finalistas do curso de casa, tá? É um grande concurso de cursos feitos em casa por causa da pandemia, que a Secretaria de Educação está organizando esse ano. Então, entre www.educação.pf.gov.br/votação júri popular, nos ajude a desenvolver a rotina de casa. Está sendo uma dúvida. Voltando no curta rotina de quarentena, nós vamos enviar os links para vocês. E convoque nos ajude. Eu passo a palavra agora para o professor Guilherme, para ele poder continuar aí com os nossos trabalhos. Bom dia a todos, né? Mais uma vez. Sejam bem-vindos, né? Nesse projeto da Consciência Negra. A gente tem que comentar a questão da importância do projeto, né? Afirmar o detalhe, não ser só uma semana da Consciência Negra, né? Tem que ser o dia a dia, tem que ser um ano da Consciência Negra. Eu já ouvi críticas, por exemplo, a gente fala da Consciência Negra em um só período, mas é importante afirmar que o negro no Brasil ele está lutando contra o racismo e preservando a consciência negra durante o ano inteiro, quando ele está trabalhando, quando ele está tentando estudar, quando ele está tentando ajudar as pessoas. Então, durante o ano, as pessoas brasileiras em si, o pobre, negro e muitas outras pessoas, elas estão lutando durante o ano inteiro, né? Então, é um estudo de luta constante. É importante afirmar isso. A questão do dia importante, que é o dia muito importante. A gente vai ter essa semana e também a gente vai ter a presença das estrelas, né? Da voz também da escola, que são os alunos, né? Sem os alunos, a gente teria essa análise toda desse projeto. A gente quer construir uma sociedade melhor. A questão da educação no Brasil tem que ter um olhar também de formar cidadãos, né? Isso é muito importante no contexto histórico e geográfico, tá? A questão também do comunicado sobre os livros, né? Ontem nós tivemos o sorteio de 2 livros, né? De Jamila Ribeiro, né? E a Abolição, da Emília Viotti. Então, as vencedoras do livro, né? Esse livro da Abolição, quem ganhou foi a Samantha Santos, né? Ela colocou a frase: não precisa ser negro para lutar contra o racismo, só precisa ser humano, né? É uma frase interessante, foi escolhida pelos palestrantes que são de fora da escola, né? Então foi bem parcial. E esse outro livro, da Jamila Ribeiro, que ganhou foi a Laisla Naélia de Souza, também, que eu acho que é do 3º ano. Ambos os alunos são do 3º ano. Para encobrir o seu racismo, a nossa luta não é vitimismo, né? Então são frases interessantes que, então, esses 2 livros serão entregues posteriormente, tá? Na semana que vem, com todo o cuidado de todo mundo, né? A gente vai se reunir com a direção para verificar isso. Aqui tem um livro que vai ser sorteado hoje, tá? Chamado A História do Brasil para Quem Tem Pressa. Eu tenho um igual, eu comprei esse para sortear. É um livro genial para quem quer estudar sobre o processo histórico do Brasil, a geografia do Brasil, entender sobre a ditadura militar, entender sobre o processo da estrutura imperial do Brasil, estrutura colonial. Ele começa com o mercantilismo, 1453, início da Idade Moderna, né? E vai até 2015, com a Lula, Dilma, depois ali. Então, fala de todo o contexto histórico do Brasil. Então, com o aluno do ensino médio,
que vai estudar até para concurso depois, ou fazer provas vestibulares, é um livro genial. Tá? Coloquei frases no chat, tem frases positivas em relação à luta contra o racismo no Brasil. Tá? Então é isso, tá bom? Esse é o livro de hoje. A gente vai passar o resultado da escolha do livro na semana que vem. Tá certo? Também falar da reflexão, né? Hoje é um dia de reflexão e hoje também é um dia de ação. Espero que essa semana não seja uma semana temporária, né? Tem que ser algo maior do que nota, maior do que o tempo. É uma coisa para aprendizagem mesmo da vida, tá? Para a sociedade, de forma humana. Né? Tem uma frase que eu acho interessante que eu coloco aqui nas nossas aulas. Eu coloco bem assim: o Brasil ainda tem um grande passado pela frente. Né? A frase, o Brasil ainda tem um grande passado pela frente, é uma frase muito pesada, uma frase que tem uma ironia. Né? Quem for observar mais sobre o Brasil, você vai entender. Quando você fala que o Brasil tem um grande passado pela frente, você trabalha questões do passado, do ruins que ainda tem no presente, né? E às vezes tem no futuro também. E essa frase tem que mudar. Né? Tem que ser o Brasil ainda tem um grande futuro pela frente. Né? Então, eu coloquei até uma atividade dessa. Então, é importante perceber a ideia dessa frase, a ironia. O Brasil nunca teve projeto de nação. A gente vai estar trabalhando nisso, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vou colocar alguns slides para vocês em relação a umas questões que a gente vai estar trabalhando, né? Para a gente falar sobre o nosso projeto, falar sobre a África, né? Francisco, no decorrer dessa semana, a gente veio a falar um pouco sobre essa questão da África, né? Eu acho que quando a gente trabalha a África, a gente começa a compreender como funciona o assunto, né? Então, provavelmente vocês já estão vendo aí alguns slides, eu vou só mostrar algumas imagens e falar alguns detalhes para vocês, né, sobre o contexto histórico dessa semana e trabalhar a questão do continente africano aí, tá certo? Aí vocês estão vendo uma imagem, né? São imagens de mulheres negras. Eu acho que a questão do cabelo, né? A questão da característica, a forma com que a negra, a mulher, o homem, o índio, são grupos que expressam uma identidade. Né? A questão do racismo, ela afeta muito isso. Ela afeta a identidade. E quando essa identidade é afetada, o processo de expressão da cultura é prejudicada, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a entender essa questão, tudo bem? Então, a gente vai... Aqui tem uma imagem do Pantera Negra, né? Pantera Negra, homenagem que coloquei ao ator Charlie da Carolina do Sul, um negro americano, né? E é um personagem que fez parte também até da vida dos adolescentes, né? Eu coloquei assim para tentar lembrar sobre o contexto, né, da África aí, né? Porque o Pantera Negra é um filme já está no vestibular, né? É um filme que mostra a África com a presença de uma tecnologia, o vibrânio, né? Vibrânio seria um mineral, e com esse mineral a gente tem uma África moderna, com naves, com tecnologia, e é uma utopia, né? E a gente começa a sonhar na África como um país extremamente tecnológico do ponto de vista da sua capacidade. Hoje a gente sabe que a África é um continente que tem uma capacidade mineral muito grande, tecnológica, uma inteligência muito grande, uma diversidade cultural muito grande. E isso ainda tem que ser trabalhado de acordo com o tempo. Tá certo? Então, eu coloquei a imagem aqui para a gente lembrar. Nós temos aqui a imagem do nosso saudoso Milton Santos, né? Milton Santos, um baiano, brasileiro, conhecido como pai da geografia, né? Deixou um legado de conhecimento na área de geografia. E eu coloquei aqui para homenagear também no encerramento dessa semana, amanhã, o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e também o dia da consciência humana, um trabalho que deve ser feito por todos, os brancos, negros, mulatos, índios, né, mulheres, homens, todo mundo do nosso planeta tem que ser trabalhado a questões humanitárias. Tá certo? Então, é uma entidade. Aqui você tem uma imagem do continente africano, né? A África, ela tem hoje, na verdade, 54 países, né? Nós tivemos um país a mais no mundo em 2011. Em 2011, nós tivemos o surgimento de um país chamado Sudão do Sul. Sudão é um país que existia, era um singular, e depois o Sudão houve um processo de separação, né? E deu origem ao que nós chamamos de Sudão do Sul. Essa é uma questão do vestibular de 2018.
né? O vestibular tradicional da UNB caiu sobre o filme do Pantera Negra, né? E tem aqui a parte de T'Challa é um guerreiro da nação africana fictício de um Wakanda, o herói da nação africana e a estrela do filme Pantera Negra. A primeira grande produção cinematográfica derivada dos quadrinhos da Marvel, trazendo protagonistas um elenco principal de negros ao centro da tela, subvertendo os estereótipos que frequentemente cercam o continente africano. Wakanda nunca foi colonizada, é extremamente desenvolvida, dona de uma secreta tecnologia avançada, cuja estética se apoia no afrofuturismo. Olha que palavra genial, afrofuturismo. Né? Wakanda também não teria sido colonizada segundo a história. Então é um trecho, né, da crítica, e depois tem uma questão para você analisar, é uma questão do tipo certo ou errado. Aqui eu mudei a legenda, tá? Mas eu mudei o número aqui. Na questão original da prova era 19 a 22, né? Os itens. Aí diz o seguinte: a escola africana é marcada pela existência de importantes estados, impérios e civilizações detentoras de grande diversidade de estruturas societais e culturais, tais como o Egito faraônico, os reinos de Ghost, o reino de Ghost, pessoal, foi o reino na região do sul do Egito. Antigamente era Núbia, hoje é o que nós chamamos de Sudão. Né? Você percebe que o norte da África tem a África branca, conhecida como África Setentrional, são países originários, né? Então, ao sul do Egito, você tem aí o que nós chamamos de Sudão. Hoje, então, Sudão e Sudão do Sul. Então, o reino de Ghost foi muito influente no contexto da África. O reino de Gana, também é interessante. Gana é um país da região ocidental do continente africano. É um país genial, se tornou independente em 1957. Né? Então, é um país muito recente, muito novo. País da região ocidental da África, um reino também importante. Países como marfim, ouro, diamante, temos explorações de mineral mântico. Esses países têm países de pobreza, né? São mais do país da região ocidental. O reino também como país africano, recente, criança, se tornou independente em 1960. Esse item é correto, tá? É o item correto, são questões de vestibulares, né, tradicional do UNB. Então, o que acontece? É uma questão que fala sobre conhecimentos básicos, né, da África, né? Então, a República Democrática do Congo, inclusive, é muito recente. Se está correto também. Vocês perceberam que os países africanos se tornaram independentes muito novos, né? São países que são praticamente bebês do ponto de vista da independência, tá? Como é que eles se tornaram independentes? Se tornaram independentes depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os países que dominaram a África estavam ocupados na Segunda Guerra Mundial. E foi o momento que os países africanos aproveitaram para se tornar independentes. Então, os processos de independência do continente africano são bem depois da Segunda Guerra. Existem exceções, como a questão do Egito, por exemplo. O Egito já é um país com uma estrutura de civilização árabe, então é muito antigo antes de Cristo, né? Então, você já tem uma independência muito mais anterior a esse processo. 1923, salvo engano, o Egito se tornou independente. Né? Aqui você tem um mapa da África, né? Aqui você tem os países africanos, né? Aqui você tem a parte norte da África. Oi? Desculpa atrapalhar a sua fala. É só porque nós estamos com um probleminha aqui no áudio. Vamos suspender aqui só um minutinho e aí a gente volta. Tudo bem. Quem está aí pelo YouTube, nós vamos suspender aqui só um minutinho para resolver esses detalhes do áudio e nós já voltamos, tá bom? Não saiam daí, já voltamos. Posso deixar a apresentação? Normal? Pode sim, pode sim. Ok, Um detalhezinho aqui no áudio e já começamos novamente.
Oi, bom dia novamente, né? A gente vai estar retomando o nosso raciocínio. Nós estamos aqui na Semana da Consciência Negra. Nós estamos resolvendo algumas questões sobre o tema, né? Acho que é uma semana também que tem que ter uma parte também pedagógica, para a gente compreender como esse tema cai nas provas. A gente está verificando alguns slides sobre o processo da consciência negra, né? A gente está falando um pouco sobre a África, o continente africano, com 54 países, com uma imensa diversidade cultural, uma diversidade climática, e que ainda sofre por questões econômicas, né, devido ao processo do passado, né? A gente sabe que a África teve uma história de racismo muito mais pesado do que a história do Brasil, né? Nós tivemos no Brasil, hoje nós temos no Brasil racismo que nós chamamos racismo o quê? Estrutural. Na África nós tivemos o racismo legalizado e estrutural, porque o racismo lá foi legalizado pelo próprio Estado, então o próprio governo legalizou o racismo no continente africano, que foi o sistema do apartheid implantado em 1948, né? A gente vai dar início aos nossos slides aqui, fazendo algumas questões do tema, né? A gente parou aqui nessa parte, essa questão aqui a gente comenta sobre a parte da estrutura colonial da África, né? Dizendo que a Etiópia foi uma das poucas exceções do processo de colonização, e muitos países tiveram influência aí da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, no contexto do processo de independência. A gente viu a República Democrática do Congo, independente de 1960, né? Então, são países interessantes aí. Você pega Ruanda, se tornou independente em 1962. Então, são países africanos que se tornaram, são bebês, têm 60 anos de idade no contexto de independência. Então, ainda está uma economia ainda em construção. A gente vai dar continuidade aqui para ter um mapa do continente africano, né? Que você tem países da região norte da África, né? São países da África setentrional, né? E aqui ao sul, região central e ao sul, você tem países da África subsaariana. Aqui é o contexto da linhagem de colonização, né? Essa parte azul são países que foram colonizados pela França, né? Então, a partir desse processo, você tem aí uma estrutura de identidade, né, cultural. Então, tanto que esses países aqui, você tem a língua francesa. Aqui, por exemplo, você tem na África do Sul a língua inglesa, junto com outros dialetos africanos, né? Então, a África foi dominada pelos povos europeus. Aqui tem mais uma questão. Diz o seguinte: as leituras históricas que retrataram a África como um continente colonizado e marcado por estereótipos negativos deixaram de ser hegemônicas nos filmes de Hollywood, a partir dos processos de independência dos países africanos. Aí a questão, o que ela fala? Ela fala se tem os estereótipos nos filmes ou não, né? Esses estereótipos negativos. O que é um estereótipo? É algo negativo que ficou no senso comum, né? Virou natural, virou normal. A gente acha uma coisa pelo senso comum, mas ela não é verdade aquilo ali, entende? Então, os filmes de Hollywood, eles mostram e demonstram uma visão da África que a gente talvez não conhecia, porque a gente já tinha estereótipos antigos e negativos. Nós temos dois exemplos aqui, por exemplo, O Príncipe em Nova York, né? Um filme, salvo me engano, é de 1988, é de Murphy, né? E aqui um dos clássicos da Sessão da Tarde. E aqui você tem uma visão da África como um sistema imperial, como uma pessoa que trabalha, como uma pessoa que tem uma estrutura educacional. Aqui você tem um filme Diamante de Sangue, um sucesso do cinema hollywoodiano, que fala também um pouco de uma visão da África que você talvez não tinha, né? Uma visão de um negro honesto, uma visão da mídia, uma visão da questão mineral, né? Uma visão talvez de um estereótipo que a gente não conhecia pelo senso comum que é implantado. Aqui você tem uma imagem da África, né, com as duas Áfricas. Existem duas Áfricas, a África setentrional e a África subsaariana na região central. Aqui é uma imagem quando a África ela é dividida e partilhada pelos países europeus, como se fosse uma pizza, né, na Conferência de Berlim, em 1984. Tá certo? Aqui são legendas sobre essa questão. Cada um está escolhendo uma parte. Um quer um país que tem um lago, outro quer um país que tem uma ponte, e por aí vai. Então, a África foi dividida e partilhada como se fosse uma pizza. Aqui tem uma imagem que mostra o quê? O processo de neocolonialismo na África, né? Então, aqui você tem a África com buraco, né? O mapa, e você tem as moedas, a terra, a mineração no continente europeu e na América do Norte, ou seja, são países que ainda exploram
da África até hoje. São países independentes, mas ainda dependem dos outros países, entendem isso? Então, essa é uma questão também que cai em prova, que é uma questão número 4, essa questão, se não me engano, da FUVEST, né? Se não me engano, é uma questão que mostra uma imagem, então você vai interpretar a imagem e vai ler a legenda. Os dois registros imagéticos, perdão, acima foram obtidos pelo fotógrafo brasileiro Marco Ferrez, na segunda metade do século XIX. Um foi realizado na cidade de Salvador, em 1884, e o outro no Rio de Janeiro, em 1875. As fotografias que receberam os títulos de negro com seu filho e Candeiras revelam 2 faces da condição das mulheres negras, possivelmente escravizadas no período próximo à abolição da escravatura. Queridos, eu peço desculpas se eu estiver falando rápido, tá? É só para tentar dinamizar aqui, né? Perdão, mas a gente vai dar continuidade aqui, tá ok? Então vamos jogar esse item aí, ó. As mulheres negras escravizadas, denominadas de ganhadeiras ou escravas de ganho, participavam do funcionamento da economia das cidades brasileiras nos períodos colonial e imperial, por meio do pequeno comércio, sendo obrigadas a dar a seus senhores uma quantia previamente estabelecida, né? Esse item aí, ele está correto, tá certo? Ele fala sobre a questão das mulheres, né? Então, realmente tinha essa estrutura de exploração do seu trabalho, né? Uma quantia diferente. Estava até lembrando de um termo chamado meia tigela, né? A gente fala meia tigela. Meia tigela é quando os escravos não tiravam o ouro suficiente e ganhavam meia tigela de comida. E tem a ver com expressões racistas que a gente usa no dia a dia aqui no Brasil, né? Que a gente vem falando aí nas últimas palestras, a magia negra, lista negra, né? A coisa tá preta, são coisas que destrói a cultura no país, né? Então, são imagens da consciência negra. Aqui tem mais um item que a gente vai fazer agora. Neste ano, celebra-se os 130 anos da abolição da escravatura e, pela primeira vez, houve superação da desigualdade de gênero. Houve superação da desigualdade de gênero, classe, cor e raça na população brasileira, pois os indicadores de escolaridade e renda relativos às mulheres negras equipararam-se aos indicadores relativos às mulheres e homens brancos. Estão percebendo, queridos alunos, são questões do PAS, são questões de vestibulares da UNB. Então, você percebe que esse item é um item que fala que as mulheres negras tiveram equiparação nos indicadores em relação às mulheres e homens brancos, né? Então, é um item que está falso, não tem isso. Não houve superação da desigualdade de gênero ainda no país. No Brasil, a gente percebe que as mulheres ganham pouco em relação aos homens. E a mulher negra sofre 2 vezes, né, pela estrutura social. Lembrando que o livro está no sorteio hoje, beleza? Sorteio não, na nossa frase. Não coloquem frases positivas sobre a luta contra a consciência negra. Esse livro, gente, ele é genial, ele é muito bom mesmo. Eu já li uma vez e vou ler de novo, tá ok? Então é isso, então é uma questão tranquila. Vamos fazer, aqui eu falo do apartheid. O apartheid foi um conjunto de leis implantadas na África do Sul em 1948, né? E que foram leis que foi um racismo legalizado, né? Eu queria explicar muito sobre isso, mas não dá tempo, né? É uma análise que a gente faz assim num longo espaço de tempo, tá bom? Não dá para explicar tudo agora, mas no geral é o que é a questão do Mandela. O Mandela lutou contra o apartheid e foi preso em 1962, solto em 1990 pela pressão popular, devido à discussão sobre os direitos humanos, né? A África do Sul, nós tivemos uma disputa dos boiras, guerra dos boiras, no final do século XIX, início do século XX. Quem eram os boiras? Os boiras eram grupos de minoria branca formados por holandeses e alemães, né? E que brigaram também depois com os britânicos, né? E os britânicos ganharam essa guerra e começaram a dominar essa parte da África do Sul, né? Os boeres se tornaram os africanders. Os africanders são minoria branca na África do Sul formada por britânicos, tecnicamente falando, com linhagem e grupos também holandeses e franceses que estiveram naquela região ali, sul da África. E depois começa essa discussão sobre as leis que separam negros dos brancos. Uma apartheid foi isso. Então, o Nelson Mandela ele foi presidente do CNA. O que é o CNA? Foi o Conselho Nacional Africano, né, para lutar contra o racismo na África, e por aí vai. E depois, em 90, o Mandela foi solto. Em 1993, o Mandela conseguiu o prêmio Nobel. Ele dividiu o prêmio Nobel com um rapaz chamado Frederic de Klerk, que foi presidente da África do Sul no final do século
20 agora, né? Então, o que acontece? Isso que aconteceu, tudo bem? Depois o Mandela conseguiu aí se tornar presidente da África do Sul, né, na década de 90, tá certo? Eu não vou terminar as outras questões, essa aqui é Zumbi dos Palmares, uma questão tranquila, fala sobre o Dia da Consciência Negra, e também cai em prova, né? Essa questão número 7 fala de um cartaz muito antigo, né, falando da situação do negro fugido, né? Então mostra as características dele: falta de dente, pouca nenhuma barba, baixo, reforçado. Então aqui está falando de um cara que fugiu, né? Então é como se fosse um cartaz de procurado, né? Seria um crime, porque naquela época o negro era uma propriedade, né? Dos povos. Eu vou pular essa parte e eu quero pedir que eu quero colocar essa imagem, acho que é uma imagem para encerrar, não tenho o que comentar, mas é uma imagem que tem que ser feita por todos, né? Aí eu vou pedir que passe agora o vídeo, que eu peço desculpa por ter alongado a fala, são muitos assuntos que a gente quer falar ao mesmo tempo, mas eu espero que ele tenha ajudado, ok? Aí tem uma imagem genial para a gente repetir, e eu vou passar um vídeo, né? Eu não vou nem comentar o vídeo é genial, uma obra do Paz, uma música, e pode começar o vídeo. Muito obrigado a todos, bom dia.